Muito boa noite a todas e a todos os meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida do Mato Grosso e visitantes de outros estados. Quero cumprimentar o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, presidente Antônio Neto, meu estimado amigo Neto, de longa data. E quero dizer, se alguém tem que agradecer aqui, sou eu, pelo privilégio de ser lembrado para estar consigo, essa central em que eu tenho depositado grande esperança e já tenho assistido com muita alegria, porque o Brasil precisa, talvez mais do que nunca, organizar a sua classe trabalhadora a partir da lógica dos interesses dos trabalhadores. Que haja politização, que haja um esforço de participarmos da vida do país, isso é absolutamente imperativo. Porém, a participação do povo trabalhador não há de ser para explicar as contradições da política. Há de ser primordialmente, e essa é a característica básica da CSB, lutar e ajudar o povo a se organizar ao redor dos interesses da classe trabalhadora. Por isso é que é possível uma fala como a lúcida e sábia, como a do Neto aqui, de dizer que neste momento nós estamos com a chance de ganhar essa parada, de não permitir essa destruição absolutamente sem precedentes, que retorna determinadas franquias dos trabalhadores às práticas selvagens do século XIX. E ainda está em tempo de nós ganharmos essa parada. Por isso que a luta da CSB está sendo exemplar no Brasil, e eu agradeço, Neto, o privilégio de estar ombreado com você, que é uma liderança sindical, porque eu tenho estima, respeito e grande amizade de longa data. Quero cumprimentar a todos os sindicatos aqui presentes, na pessoa da Diane Dias, a vice-presidente da CSB e dirigente local. É um privilégio repartir consigo essa mesa. Quero agradecer ao Wagner e cumprimentá-lo em nome de todos os servidores públicos. Quero cumprimentar os políticos todos, deputados estaduais, vereadoras, vereadores, enfim, as militâncias todas aqui presentes, de diversos partidos, na pessoa do meu companheiro, deputado Zeca Viana, do PDT. E vejam bem, todos foram breves, todos foram concisos, todos foram objetivos, e o Antônio me encarregou de preparar uma boa noite de sono para vocês, falando por algo ao redor de 40 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei, se for interesse da organização, responder perguntas, questionamentos, ou ouvir antagonismos, críticas, enfim, porque esses encontros também me alimentam bastante. Para falar sobre o nosso país, sobre desenvolvimento, eu tenho pedido paciência aos auditórios para a gente não aceitar esta coisa estúpida que está acontecendo no nosso país, que para mim não é suportável ver um país como o nosso, maravilhoso e complexo como o nosso, ser dividido em bases odientas, sectárias, quase violentas, entre coxinhas e petralhas. O Brasil não cabe nesse negócio aí. Isso é uma coisa que não interessa ao país. E eu tenho tentado, então, aos auditórios que me distinguem com a sua atenção, fazer um olhar sobre a vida brasileira que me permita que todos os ouvidos prestem atenção num certo momento. Haverá depois a hora da simpatia. Por isso eu não quero ser ouvido como um possível candidato a presidente. Eu estou aqui como uma pessoa vivida, experimentada, uma pessoa que, para além de um esforço político de 37 anos de vida pública, parênteses, nunca respondi ao inquérito, nem passei absolvido, fecha parênteses, isso nada mais é do que a minha obrigação, né? Mas os tempos estão tão estranhos. Mas eu também tenho me dedicado a um esforço acadêmico, a um esforço de estudar, inclusive que já me levou a fora do país, para refletir sobre as tramas do desenvolvimento, os teoremas, enfim, a ciência eventualmente envolvida nisso. E é essa vivência que eu estou procurando repartir com os brasileiros que, como vocês hoje, me dão a honra de ter uma atenção a mim. Repare bem, em 1980 não existia o antagonismo PSDB-PT ainda. Estava começando ali e tal, mas nem o Fernando Henrique tinha protagonismo e nem o Lula. Então vamos puxar a nossa reflexão para lá. E aí, quem sabe, a gente pacifica um pouco esses ódios tremendos que estão dilacerando o país. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista de uma história de uma nação, é ontem, não é? As senhoras e senhoritas aqui nem sequer tinham nascido ainda, os homens não, já estavam ali, né, traquejando na vida. Né? Não foi boa essa parte aí? Você gostou, né? Então, em 1980, repare bem, olha que coisa impressionante. O Brasil representava 1% do comércio mundial.
Isso é um sintoma internacionalmente reconhecido para comparar os países no mundo. Que tamanho eles têm? E a China, na mesma data, representava 1% do comércio mundial. Só que o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China já tinha 800 milhões de habitantes. Então, veja bem, ontem, em 1980, o Brasil era relativamente um país muito mais desenvolvido, muito mais rico relativamente do que a China. Hoje, 40 e poucos anos depois, o Brasil representa 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio mundial. Por isso, vai ficando flagrante que nós precisamos parar, e a CSB marca um gol de placa, nós precisamos parar para refletir sobre as coisas, nós precisamos pensar, porque as coisas estão erradas estruturalmente no Brasil. E a explicação é simples. O Brasil, de 1980 para hoje, cresceu pífios 2% ao ano em média. Este é o crescimento médio. Se vocês tiverem atenção que o Brasil, nos últimos 24 meses, regrediu 7,8% a sua riqueza, nós precisamos ter crescido 9% para ter a média de 2% nos outros 24 meses anteriores. Ou seja, na média, de 1980 para cá, o Brasil está estagnado, do ponto de vista da sua renda relativa. E por que o Brasil está parado? Com duas exceções que vale a pena a gente especular daqui a pouco, que foi o momento, vamos dizer, de popularidade do primeiro momento do real, que eu ajudei a fazer sob a liderança do Itamar Franco, e depois um certo momento de popularidade do Lula, que também discrepa nessa média. São duas exceções que afirmam a regra de forma categórica, como eu tentarei lhes demonstrar hoje à noite. Mas o fato é que o Brasil, de 1980 para cá, cresce ridículos 2% ao ano em média. Por que isso é tão trágico, tão ridículo, tão pífio? Eu boto esses adjetivos assim, às vezes exagerados e tal. Porque nós, no mesmo período, assistimos o país ser estressado pelos tais ganhos de produtividade, pelas modernizações da robótica, da mecanização, da automação, e nós empurramos uma montanha de gatões da meia-idade, né, do trabalho tradicional para a dificuldade do retreinamento e de reinserção no mercado de trabalho. E nós ainda colocamos algo ao redor de 2 milhões de rapazes e moças por ano na emergência do mercado de trabalho. Porque essa é a taxa de quantos chegam por ano à população economicamente ativa no nosso país. Então, repare bem, se a gente expulsa pessoas, agora o prefeito de São Paulo está baixando uma portaria. Veja como as coisas são, como a gente desequipado do debate, fica vulnerável. Ele está baixando uma portaria, não é lei, não é nada, dizendo o seguinte, que vai ficar proibido de um certo tempo para frente que se pague passagem de ônibus com dinheiro dentro dos ônibus. O que ele está fazendo na prática? Ele está mecanizando e está destruindo uma profissão, o de trocador. Então, todos os ônibus de São Paulo perderão 50% da sua força de trabalho embarcada, e eu garanto a vocês que não haverá a menor inclinação de repassar essa economia para os tarifas. Vai tudo engordar a lucratividade desse setor mafioso, por regra, não é, dos transportes urbanos no Brasil. Isso é um exemplo prático de que esse fenômeno não acabou. Então, tudo o que puder ser automatizado, robotizado, mecanizado, enfim, aqui no Mato Grosso, quem assiste, por exemplo, quem viu em 1980, 90, 2000, como é que se produzia, como é que se plantava e como é que se faz hoje, é uma coisa impressionante, absolutamente impressionante, Neto. Para quem conhece como eu, isso aqui é uma coisa extraordinária. O camarada sai com a máquina, dentro do ar-condicionado, um cara naquela máquina, ele tira 78 pessoas, que no passado recente ocupavam-se de fazer a mesma tarefa com produtividade mais embaixo. E com GPS ligado e tal, e demarcando o lugar onde a semente vai crescer com mais eficácia para, no ano que vem, diminuir a quantidade de fertilizante naquele lugar, tudo robotizado, automatizado, mecanizado, guiado por satélite, etc, etc, etc. Tudo estrangeiro. Parênteses, né? Só para reforçar a sua fala aqui. Então, repare bem, se o país não cresce e tem esse estresse tremendo de produção de desemprego estrutural, pela emergência dos jovens e pelos ganhos de produtividade, robotização, mecanização, aqui a gente percebe a tragédia que é não crescer. E aí talvez agora se impõe uma pergunta, porque eu tenho que resumir essa coisa complexa no tempo que me foi dado pela organização.
Mas como o auditório é muito inteligente, vai ficar mais simples. O Brasil está proibido de crescer por 3 razões. Cada qual é a mais violenta, cada qual sozinha já seria causa bastante para o país ter dificuldade para crescer. As 3 juntas explicam essa tragédia que nós estamos aí. 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados, 9 milhões de brasileiros na informalidade. Nós nunca vimos isso na história do Brasil, relativamente. Já tivemos momentos graves e nada que se faça vai impedir que o país tenha 15 milhões de desempregados daqui para dezembro. E 10 milhões na informalidade, o que é simplesmente a véspera do caos, porque não há como uma sociedade se organize com 16%, 17% de desemprego, somando as duas forças. Não é possível. Isso destrói qualquer expectativa de produtividade, isso desorganiza a vida nas cidades, isso, enfim, destrói o sistema de formação de preços relativos, enfim, é uma anarquia que vai se fazendo a partir dessa mentalidade estúpida que está aí. O senhor vai bem? E a família? Tudo tranquilo? Já casou ou está só enrolando a menina? Hein? Fala a verdade, rapaz. Não? Desculpa a brincadeira, só para... Então, repare bem, o Brasil está proibido de crescer por 3 razões. A primeira, eu vou só em ordem de apresentação, é o estrangulamento do passivo das empresas privadas brasileiras. Anos, décadas a fio de juros exorbitantemente altos, no passado eram mascarados porque nós tínhamos uma economia fortemente oligopolizada. Então você tem assim, 4 ou 5 fábricas, 6 fábricas de automóvel. Então os camaradas acertavam ali num jantar em São Paulo e todas as ineficiências de produtividade, de juro alto, etc, metia no preço do carro e quem quisesse comprar carro, que comprasse aquele ali. E assim no resto das coisas todas. Com o passar do tempo e a perfuração do mercado brasileiro e acordos de OMC e tal, esta brincadeira de repassar as ineficiências para o consumidor já não é mais possível. Resultado, nós chegamos ao fundo do poço de que as maiores 300 empresas brasileiras, no último trimestre, não fizeram caixa suficiente para pagar a parcela vencida das suas dívidas com os bancos. Repare bem, não estou falando de lucro, não. Não fizeram caixa para pagar a prestação vencida dos bancos. Daí nós estamos já com maior inadimplência, maior estatística de recuperação judicial, maior reserva de créditos de recuperação duvidosa nos bancos, ou seja, estamos produzindo a iminência de tão estúpidos que são de uma crise bancária daqui a pouco. Estamos nesse caminho aí, né? A segunda razão, e se a gente concordar nesse diagnóstico, as soluções vão saltar, sim. As evidências do que é que nós temos que fazer vão saltar se o diagnóstico for correto, na minha reflexão consigo hoje à noite. A segunda razão é o colapso das finanças públicas. Então, repare bem, este ano, o que está orçado para ser investido, e orçado no Brasil, é quase uma peça de ficção. Mas vamos supor, para argumentar, que o que os governos todos, o governo federal, todos os estados, todos os municípios, o que eles orçaram e estão planejando investir no ano de 2017? Dá a menor formação bruta de capital, ou seja, o menor volume de dinheiro para investimento, desde da Segunda Guerra Mundial que o Brasil levanta esse número. A União Federal vai estar orçando, e não vai cumprir, mas está orçando investir 0,4% do PIB. 0,4% do PIB, menos de 0,5% do PIB. Aí o que diabo é isso? É assim, ó, de juro para banco, a União Federal vai pagar 11% do PIB, que vão chegar no bolso de 10 mil famílias do baronato brasileiro, que tem o governo e o Banco Central enfim, a estrutura dos bancos como intermediadores de transferência de renda de quem trabalha, vossas mercês, e quem produz, para o setor rentista, que é quem manda de verdade no Brasil. Por isso, de novo, o Antônio está falando com clarezas que praticamente ninguém está falando, porque isso aqui é tabu, né? Então, se nós pegarmos os estados todos e os municípios todos e fizermos como eu fiz, o estudo, de ver o que é que eles estão planejando vencer, você tem São Paulo com receita líquida menor do que a despesa líquida corrente. Não quebrou ainda porque conseguiu eliminar do Supremo Tribunal Federal a margem completa da lei e passou 8 meses sem pagar o serviço da dívida. Só aí já foram quase 10 bilhões de reais que São Paulo pedalou, né?
Rio de Janeiro, quebradinho da Silva, e não sai desse atoleiro sem uma solução estrutural, mas quebrado para nunca mais. Né? Rio Grande do Sul, quebrado para nunca mais. Minas Gerais, quebrado para nunca mais, se não houver uma solução estratégica. Mas dentro desse desenho que foi feito isso aí, essas coisas estão se agravando, porque o que está quebrando os estados não é senão essa lógica macabra de despencar a receita. Sabe quanto caiu a receita pública brasileira, comparado esse período agora de janeiro a junho, com janeiro a junho do ano passado, que já não foi um Abrastemp? 17,5%. Então repare bem, você está despencando a receita e via juro criminosamente alto você está explodindo a dívida dos estados e municípios, como também das empresas. Então o país está num desequilíbrio fiscal, com a conversa mole dessa gente de Brasília falando o oposto. Nós estamos construindo a maior encalacrada de finanças públicas da história do Brasil. A maior encalacrada de finanças públicas da história do Brasil. Isso, a proporção disso vai para a dívida como PIB. E isso, ninguém paga dívida com PIB, você paga dívida com tesouro, com dinheiro de imposto. Mas internacionalmente você compara para saber se o país está sólido ou está pouco sólido. E no caso do Brasil, a dívida como proporção do PIB está galopando assim para chegar a 85%, 87% na mão do próximo presidente da República. Valeu, meu padrinho Cícero Romão Batista. Quando eu me lembro disso, eu tenho que chamar o padrinho, porque o negócio... o próximo presidente vai pegar esse abacaxi, não é pequeno não, é grave. O país na iminência de liquidez. Mas antes o pau tora. Antes o pau tora e a coisa degringola antes. Né? Como é? Eu termino dizendo essa parte aí, depois do Fora Temer, e leve sua quadrilha junto. Né? Mas, por enquanto, vamos estudar aqui o assunto que é importante, porque esculhambar os adversários a gente faz com mais facilidade do que olhar os nossos próprios problemas. Isso é que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, repare, juntando os estados e municípios, dá 1,2% do PIB planejado para investimento. Então, dá 1,2 mais 0,4, 1,6% do PIB, isso não bota ninguém para frente, isso não é nada. Só para vocês terem uma ideia, o Lula, no melhor momento, investiu uns 75% do PIB, só o presidente, só a União Federal. Então, agora nós estamos juntando tudo, não dá o que o Lula investiu no primeiro momento dele. O Geisel investiu 2,35%. O Brasil já foi capaz de investir quase 3% do PIB em momentos, né, de crescimento econômico. E, por fim, e terceira razão pela qual o país está proibido de crescer, também o Antônio falou muito aqui, é que o Brasil abriu mão de ter um projeto nacional de desenvolvimento. Por prostração ideológica, nós caímos no mito neoliberal, nessa crença absolutamente ilusória que nos foi vendido como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que os atos, tratos e desafios do desenvolvimento, o governo tem que sair de perto deles. Porque aí começam as caricaturas, o governo é corrupto, o governo é ineficiente, tudo que puder desmoralizar os agentes públicos, os políticos, os funcionários públicos, foi feito mundialmente para passar o desmonte do Estado, o desentranhamento do Estado, do domínio econômico, e entregar tudo isso ao laissez-faire, ao espontaneísmo individualista das forças de mercado. Isso nunca funcionou na história da humanidade. E agora está flagrantemente desmoralizado a partir da crise de 2008. Até os documentos modernos do Fundo Monetário Internacional já estão timidamente assumindo que o neoliberalismo foi um equívoco estúpido. E é nessa data que o Brasil, por tragédia, vem fazer retardatoriamente essa agenda imbecil que simplesmente joga gasolina para apagar o fogo, né, do momento desafiador que o país está vivendo. E isso não é só o Temer, não. Vamos ter clareza. A minha querida amiga Dilma já entrou pelo cano nessa aí para valer. Né? Chamou o Levi para ser ministro. Vamos ter clareza disso. Isso não foi o outro lado que fez, foi o nosso lado que fez. Trouxe lá o Levi, que botou em 14,25 a taxa de juros, para esconjurar uma inflação que era puxada pelo câmbio. E aqui está a consequência prática dessa interdição. O Brasil, ao não ter projeto, abriu mão de ter política industrial e de comércio exterior. Resultado, nós que já tivemos uma indústria que chegou a ser 32% da nossa riqueza como um todo, regredimos aos valores de 1910. Hoje a indústria brasileira não chega a 9% do PIB, que é mais ou menos a proporção do que a indústria brasileira era no ano longínquo de 1910. Então, não é tragédia pequena, não. Mas aqui estão as pistas, se o diagnóstico for correto, as sementes da solucionática, como dizia o Dado da Maravilha, estão sendo indiciadas aqui.
E qual é a lógica? A lógica é que nós, ao abrirmos mão de um projeto nacional, caímos na esparrela de aderir passivamente à globalização, excitamos o nosso povo. Isso é um flagelo da humanidade, não somos nós não, mas a tarefa do sindicalista moderno é também entender essa causa remota. Na nossa geração, do neto, da minha, a gente buscava ser feliz no ambiente espiritual. Eu não estou falando de religião. Era a insurgência revolucionária, né? Era o romantismo, o namoro, a paixão, a serenata, a poesia. Isso era o que nos fazia felizes, né? Modernamente, nós fomos todos, a humanidade, empurrada para entender que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada por todos os buracos que tem na nossa cabeça. Internet, televisão, rádio, jornal, outdoor. Compre, 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 ser feliz é levar para casa o bom, bonito e barato. Resultado prático. Nós hoje só achamos que ser feliz é acessar um padrão de consumo, que é a única coisa que está globalizada. Olha como é cruel a manipulação ideológica dos centros financeiros globais e da sua repercussão aqui no Brasil. A única coisa que está globalizada, mesmo na vida humana, hoje, é a informação. E a informação de um padrão de consumo ao qual nós incautamente estamos referindo a nossa busca para ser feliz. Não é trivial isso não. Por que uma madame dá 70 mil reais numa bolsa Louis Vuitton? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Ora, ela não está comprando uma bolsa que é confortável, é mais bonita, tem um material, porque não é tão discrepante assim. Ela está comprando um símbolo de distinção social. O que ela está querendo é dizer o seguinte, ela quer sair da massa e dizer, ó imundiça, eu posso e vocês não podem. Né? Eu posso e vocês não podem. Antigamente era assim, está vendo aquela ali? Fala 5 línguas. Está vendo aquela ali? Ela assovia e chupa cana. Né? Eram habilidades, ela sabe tocar piano lindamente. Tá? Agora é o seguinte, são os elementos simbólicos. Se fosse só esse o problema, menos mal. Mas o problema é mais complexo e grave. Por exemplo, 80% da química fina dos nossos remédios são importados. Todos os meios modernos de diagnóstico médico vêm do estrangeiro. Todas as fibras que fazem com que nossas roupas não amassem tanto quanto no passado, estrangeiro. Toda a informática, cada um daqui tem um celular ou mais de um no bolso, 100% importados. 80% do valor de um carro que está aí fora, mesmo montado no ABC Paulista ou em Curitiba, importados. O valor, 80% importados. E aí o resultado prático, isso aqui não é nacionalismo, embora eu seja apaixonado pelo Brasil, mas isso aqui não é nacionalismo, é que nós geramos um desequilíbrio na conta externa do país que nós não temos como pagar. E aí explicam-se os 2 exemplos de aparente exceção a esta regra que eu estou tentando evidenciar para os brasileiros que me dão atenção. Por que o Fernando Henrique consegue ser popular por uns 3 aninhos e pouco, e passa a reeleição e consegue se reeleger e tal, e depois quebra o país, se arrebenta e dá passagem ao Lula? Por que o Lula, neste mesmo país, com essas gravíssimas interdições, tem 8 anos, 7 anos de popularidade, consegue impor a Dilma, brinca de Deus, nomeia o Michel Temer vice-presidente da Dilma, entrega Furnas para o Eduardo Cunha, que vira presidente da Câmara, enfim, fez de acontecer o que bem quis e entendeu. Por quê? Com a força do povo. A explicação também são as exceções que afirmam a regra. Sabe esses desequilíbrios? Com o Fernando Henrique, eles foram mascarados pelo fim do imposto inflacionário que o real trouxe. Aí alguém diz assim, como assim imposto inflacionário? É assim, nos manuais de economia, os estudiosos de economia, os livros de economia, dizem que a inflação é uma doença da moeda. E logo sendo uma doença da moeda, ela empobrece todo mundo. E por empobrecer todo mundo, ela logo celebra contra ela consensos ou rupturas políticas. No Brasil, nós tivemos 3 décadas e meia de inflação acima de 25% ao ano. É o único caso mundial. E eu fui me danar a entender isso. Ora, é que no Brasil, a inflação não era uma doença da moeda. Nós inventamos uma moeda para os ricos, embora tivesse o mesmo nome, os ricos tinham excedente financeiro e botavam na correção monetária. E os pobres trabalhadores de classe média, que é da mão para a boca, que não tem excedente, ficavam com a moeda. Portanto, isso era uma espécie de tributo. Vou dar um exemplo para vocês prático. Nessa data da inflação louca, eu era governador do Ceará.
Pois bem, chamei os funcionários e fiz que é a maior despesa do Estado, fiz um grande acordo com eles, encerrando brigas violentas, etc. Virei o herói do servidor público no Ceará, fiz um acordo garantindo a reposição trimestral 100% da inflação. A briga era só alguma melhoria acima disso. Tranquilo, tranquilo, acordo feito, acordo feito. Então a minha despesa ficou submissa, a principal despesa ficou submissa à corrosão da inflação diariamente por 3 meses. E eu criei por lei uma conta única, obrigando que todos os saldos das contas diversas do Estado caíssem numa conta única, e obriguei o banco a me pagar a taxa plena CDI na época. Ou seja, a minha receita era indexada diariamente. Taxa, Selic não, eu peguei foi CDI. CDI que é mais do que Selic em muitos momentos, que era 24%, cara. 24% ao mês. Houve 87% num mês. É porque o povo esquece as coisas, né? E aí o seguinte, a minha receita era indexada diariamente e pegava a inflação, inflando ela. E a minha principal despesa só ia ter que atualizar daqui 3 meses. Resultado, que dia eu ia querer que acabasse a inflação? Se eu não fosse ideologicamente comprometido com isso. E assim os banqueiros, e assim os donos de supermercado, porque não precisava fazer custo. Era só fazer grana e botar na correção monetária. E ganhar dinheiro, pouco importa se... E isto está vivo ainda no Brasil. Por exemplo, nenhum manual de economia dos Estados Unidos, de Chicago, nenhum paper estudou o fenômeno brasileiro das Casas Bahia, do Ricardo Eletro, que não são loja de eletrodoméstico. Por isso que essas grandes lojas acabam, cresce, depois papoca, depois arrebenta. Por quê? Porque elas são bancos. Elas entendem, loja Marisa, tudo isso. Eles entenderam uma coisa, o povão quer ter o tal acesso ao bom, bonito e barato. Porque está iludido que aquilo ali é quer ser feliz. E não tem grana. Aí o cara pega pique em 36 vezes e anuncia que é sem juro. E mete o juro dentro. E o camarada não faz cálculo. Se ele vai pagar vai levar para casa um micro-ondas, um forno de micro-ondas, e vai pagar 2. Porque o que ele faz o cálculo é se cabe a prestação no bolso dele do mês. E aí dando a botar a taxa de juros para dissuadir consumo, e não funciona no Brasil. Porque ninguém entende o Brasil. Estou pedindo aí às universidades do mundo inteiro para alguém se dedicar a estudar o país, que é o que eu tenho feito há muitos anos. E de vez em quando, caramba, o negócio estava no meu nariz, e eu intoxicado pelas teorias, pelo mesmismo de todo mundo, caiu na esparrela também. Então repare bem, por que eu estou dizendo que essa interdição, essa terceira interdição, que é mais difícil de explicar, é uma das centralidades? Porque se termina o ano, o Brasil tem uma conta para pagar para o estrangeiro em dólar. Então nós puxamos a conta com o estrangeiro. Tudo que a gente deve pagar para o estrangeiro em dólar, e tudo que o estrangeiro vai pagar para nós em dólar. Resultado, quando o país cresce qualquer merdinha de nada, pequenininha que seja, como aconteceu com 2013, com a Dilma, 1,x%, apresenta-se um déficit na conta do Brasil com o estrangeiro, que naquela data foi de 124 bilhões de dólares. Se a gente crescer 1,5%, 2% o ano que vem, não vai crescer, apesar de toda a conversa mole e tal, não vai crescer, nós apresentaremos provavelmente uns 150 bilhões de dólares de déficit. E aí a minha pergunta simples para vocês, porque a gente precisa ajudar o nosso povo a entender, e ninguém precisa ser economista. Eu não compro dólar, vocês não compram dólar, mas eu tenho repetido, que nem um desenhozinho animado, né, do Neto aí, que eu achei genial, para a gente ajudar o povo a entender, porque isso aqui tem que ser popular. A gente não compra dólar, mas a gente come pão e come pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Então nós temos que importar do estrangeiro o trigo que a gente não produz. Resultado, quando o Lula entregou para a Dilma o governo, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar $1 de trigo. Quando a Dilma foi derrubada, a gente estava precisando de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado prático, o preço do trigo sobe e o preço da pizza e do pão sobe. Lá vem a gente sentir a carestia. A gente não compra dólar, mas a gente é obrigado a tomar remédio de vez em quando. Pois bem, 80% dos pozinhos, dos líquidos, dos remédios que a gente toma, vem do estrangeiro. Quando o Lula entregou para a Dilma, a gente estava precisando de R$ 1,75 para comprar $1 de Tilenol. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Resultado, os remédios tudo subiram. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O ônibus é diesel.
principal insumo da passagem de ônibus é o óleo diesel. E o Brasil, por não ter política industrial de comércio exterior, estupidamente, optou por vender petróleo bruto barato e comprar derivado de petróleo importado em dólar. Quando o Lula entregou para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, o preço da passagem sobe. Lembra das manifestações de 2013? Começaram a detonar. Já ali estava plantado e a Dilma optou por não repartir com o povo. Contratou um marqueteiro e vou lá mentir, vou mistificar e tal. O resultado prático, aqui está o filme. Quando o Fernando Henrique vive essa popularidade, porque encerra o real, o povo pega o dinheiro e vai para o consumo e fica feliz. Eu melhorei de vida, eu agora posso comprar carne para casa, eu agora posso comprar um micro-ondazinho, eu agora posso até pensar numa motocicleta e tal. E é natural do ser humano, especialmente despolitizado, né, de que ele acha que aquilo dali é para frente, para melhorar. Ninguém pensa que é, opa, peraí, isso aqui não sei se vai durar, eu vou guardar o dinheiro agora, vou ter paciência, porque sabe lá, se isso aqui... Não, vai todo mundo para o consumo, né, e aí fica feliz com o governante da data. Resultado, não se sustenta, passou o efeito do imposto inflacionário, o país quebrou. E quebrou da seguinte característica: como a gente não compra dólar, mas o país tem uma conta em dólar para fazer, o que acontece com a banana aqui no mercado de Cuiabá, sábado que vem, se tiver muita gente precisando comprar banana, no mesmo dia no mercado da banana, o que acontece com o preço da banana? Sobe. Com o mercado de câmbio é a mesma coisa. Se você tem uma brutal necessidade de dólar para tapar o buraco da conta do país, o preço do dólar em real, o que acontece? É a mesma coisa da banana, acredite nisso. Se muita gente precisar comprar banana, o preço da banana vai subir naquele sábado. Pois se a gente chega no fim do ano, tem uma necessidade imensa de dólar para fechar a conta do país, o preço do dólar, banana, em real, sobe. Quando o preço sobe, apresenta-se uma miragem de inflação. E aí o Fernando Henrique montou essa trempe, que é enfrentar uma inflação que não é de demanda, como se fosse inflação de demanda. Me permito explicar isso aqui, porque também é uma coisa simples que a gente tem que ajudar o povo a entender, porque no dia que o povo entender isso, a mamata acaba. Nunca vamos ver isso na Globo, porque só os irmãos Marinho têm 14 bilhões de dólares hospedados em juros. Cada um deles. Cada um. Então, não vão explicar. Quem vai ter que explicar é a academia, são os sindicatos, são os movimentos populares, e não é difícil de explicar. Então, repare uma coisa. Você tem... se eu digo que o real saiu, que eu precisava de 1,75 para comprar um dólar de Tilenol e preciso de 4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. E aí sobe todas as coisas. Quando sobe, apresenta-se uma miragem de inflação. Por que eles pegam a taxa de juros e atacam? Porque, teoricamente, a gente é capaz de comprar a grana que a gente tem no bolso, mais o crédito que a gente tem na praça. Não é? A capacidade que a gente tem de consumir é a nossa renda, mais o crédito que a gente tem na praça. Então, teoricamente, se eu encarecer o crédito, só teoricamente, eu estou dizendo, meu irmão, não pegue dinheiro emprestado não faça prestação, porque isso aqui vai ser punitivo. Como eu já tentei demonstrar, isso não funciona no Brasil. Porque as pessoas precisam do valorzinho que cabe na coisa. Não interessa se vão pagar 2 por 1, porque está tudo embutido ali. Experimenta alguém que viajar para o estrangeiro, ou tiver um parente, ou um amigo que viajar, passar um cartão e mandar picar em 3 vezes sem juros e 4 vezes sem juros, em qualquer lugar do mundo. Isso não existe, só tem aqui. Quando eu chego nas universidades da Inglaterra, na França, não sei o que, eu disse, como é, doutor? É isso que eu estou lhe dizendo. A gente chega, hoje eu fui na farmácia, passei o cartão para vir para cá e tal, o cabo do quer picar, eu digo, meu irmão, você vai dividir esse negócio aqui, devia ser uns R$70, divide, em quantas vezes? 3 vezes, bota aí, só para eu ter o argumento, né, para explicar para o pessoal das palestras, que eu estou picando R$70, em 3 vezes sem juros, sem juros. O cara já meteu o juro nas minhas costas faz tempo, senão ele não dividia. Né? Então, isto daí é um erro, que na verdade não é um erro, é um mecanismo, juro, de traspassar dinheiro do governo, do povo, para o setor rentista. E por que isso é mal? Eu estou quase terminando. Isso é mal porque, repare bem, ninguém precisa ser economista para entender. Se o governo paga por um papel mais lucro do que o trabalho da economia real, a economia desse lugar para. É tão fácil de entender.
Veja bem, se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar numa roça, num balcão de comércio, num lugar para ter 6%, 7% de lucro, e eu botando o mesmo, trabalhando, acordando cedo, lidando com fiscal, não sei o quê, eu tendo o mesmo dinheiro, eu boto no papel do governo e levo o mole para casa 12%. E o inverso, que é a grande realidade do Brasil, se eu não tenho dinheiro, como é que pode eu tomar dinheiro emprestado a 25%, 27%, 28%, para botar no negócio que vai me dar 6% de lucro? Não fecha a conta. E isso explica a perversão do juro no Brasil. E não há razão nenhuma técnica para que eles estejam aí. Agora, isso é uma luta política. Se isto então for verdade, eu caminho para terminar. Ora, o Brasil pode enfrentar esses 3 grandes blocos de interdição se nós recelebrarmos algumas obviedades que foram extraídas da nossa inteligência. Nós passamos a repetir como papagaio manual de economia do estrangeiro, atendendo interesses absolutamente poderosos aqui dentro, que não deixam o mecanismo de informação circular para a população entender a jogada, e aí nós estamos nessa encalacrada. Mesmo os empresários, repare bem a perversão, quando eles estão na roça, quando eles estão no balcão do comércio, quando eles estão na indústria, eles percebem que tem uma coisa errada e começam a reclamar. Mas eles tiram o excedente de caixa e botam na pessoa física no banco e ganham muito com o juro. Então, qual é a cabeça dos caras? Está tudo errado aqui da empresa, eu sei que o juro alto é a pior coisa, mas eu ganho muito do juro alto, então eu vou tentar estressar os outros custos da minha competitividade sistêmica. Aí eu vou em cima do custo do trabalho, salário, vou em cima do custo previdenciário, vou em cima do custo tributário, que é para poder manter esse jogo de ganha-ganha em que eu perco da empresa e ganho em casa no juro alto. Isso é uma guerra política. Se eles ganharem, eles são uma minoria desse tamanho. Eu já fiz o cálculo, são 10 mil famílias. As armas deles são poderosas, mas nós somos 50 milhões de famílias. Eles são 10 mil famílias, nós somos 50 milhões de famílias. A grande questão é como é que a gente informa e organiza esses 50 milhões de famílias para celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Projeto, essa palavra quer dizer uma coisa, e vários conflitos. Quer dizer o seguinte, o país tem que ter, organizada e lucidamente, metas, prazos, objetivos, supervisão, avaliação, controle, que é projeto. A gente não vai fazer um projetinho, a gente tem que dizer, eu quero ir daqui para acolá, eu preciso reunir estas tais energias, quem faz o quê, quem vai supervisionar, qual é o prazo e tal. Então o Brasil precisa recuperar a ideia de projeto. Nacional, porque está muito flagrante, né, que a globalização é apenas da informação. E que ao gerar uma economia desnacionalizada, eu gero crises. Aí eu não expliquei a do Lula, porque vamos explicar do Lula aqui nesse momento da crise. Por que o Lula teve 7 anos de popularidade, conseguiu impor a Dilma, com Michel Temer, com tudo? Porque o Lula teve 2 fenômenos e ele soube administrar isso com muita genialidade. Primeiro fenômeno, esse mercado especulativo, com medo dele, puxou a taxa de câmbio, ou seja, foi todo mundo na véspera da posse do Lula comprar dólar. E a gente já aprendeu hoje aqui que quando muita gente quer comprar dólar, o preço do dólar sobe. Sabe qual era o valor da taxa de câmbio, que hoje está em 3,33? No dia que o Lula tomou posse, a valor de hoje, R$ 9,20. Portanto, o povo tinha dado uma boa empobrecida no fim do governo Fernando Henrique, tanto que o PSDB sumiu com ele. Passou as 3 eleições negadas, fazendo de conta que não sabia quem era o Fernando Henrique, parecia que o bicho estava leproso, né, e tal. E agora ele volta desastrado, porque, enfim, ele destruiu o país mesmo. Ele fez os 3 piores acordos da história do Brasil, do mundo com a FMI, quebrou o Brasil, né? A dívida aloprou, destruiu a nossa infraestrutura, o diabo. Foi disparado o pior presidente da República. Hein? Não aumentou, saiu de 27% a carga tributária para 36,5%. A dívida saiu de 38% para 78% em 8 anos. Essa é a herança, né? E ainda faz discurso, ensinando como é que os outros devem fazer e tal, né? Essa é a tragédia brasileira. Bom, com o Lula teve esse negócio e tal, e aí quando ele pegou, estava 9,20 e ele entregou com 1,75. Quando o dólar sobe, a gente empobrece. Quando o dólar cai, a gente enriquece relativamente. Fica mais barato o cabo sair de Mato Grosso para Miami do que ir para Fortaleza. Quando todo mundo aqui sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami, não é verdade? Não é? Então teve esse primeiro fenômeno. Mas o mais importante é que o buraco na conta do Brasil com o estrangeiro
foi mascarado por um ciclo absolutamente especial de alta dos preços dos produtos tradicionais brasileiros. Então, quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma sofreu o golpe, foi derrubada, estávamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo por 30. E assim soja, milho, feijão, sorgo, tudo que o Brasil produz explodiu de preço. Com a crise de 2008, a China tombou, esses preços todos despencaram. Por que então a Dilma cai? Cai por isto. O mesmo filme do Fernando Henrique. Olha como é o filme. E eu termino. E a gente precisa se livrar disso. O filme do Fernando Henrique foi: o Brasil quebrou, desvalorizou a moeda, atira com taxa de juro, produz desemprego, falência, concordatas, não sei o quê, papapá, deu passagem ao Lula para fazer. A Dilma quebrou o país. Qual foi a forma de quebrar? Quando ela tomou posse em 2014, desvalorizou o real 42% em 60 dias. Desvalorizou o real em 60 dias. E atirou com taxa de juros de 14,25% para atingir um preço que foi aumentado por causa do dólar, que não tem nada a ver com juro, não é demanda excessiva que tem. Resultado prático, deu caminho ao impeachment. Lá atrás, quando aconteceu isso com o Fernando Henrique, o PT, com todo o respeito aos companheiros aqui presentes, o PT criou um movimento fora FHC, e o Lula assinou um pedido de impeachment e foi entregar, olha o Brasil, eu me odeio, né? Foi entregado na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam? Em 1999, janeiro, eu já tinha sido candidato a presidente do Brasil, em 98, para tentar tirar essa máscara. Aí eu dizia: Lula, não faça isso, meu irmão. Você vai pedir o impeachment de um governo que amanhã, quando a gente for um de nós para o governo, eles vão derrubar a gente na mesma condição. Escrevi, falei e tal, está tudo documentado. Não deu outra. Aconteceu o movimento, fora PT, fora Dilma, pedido de impeachment, só que dessa vez quem recebeu foi o Eduardo Cunha, que era aliado do Michel Temer e agora não era mais, né? E essa é a grande tragédia brasileira. Se a gente quiser resolver isso, nós precisamos agora sair dessas simplificações grosseiras e entrar numa dinâmica de reindustrialização. Os caminhos são dados. Por exemplo, petróleo e gás, $25 bilhões de buraco. E o Brasil tem todas as condições de fazer uma reindustrialização na área de petróleo e gás, que é extraordinariamente enriquecedor. Eu não estou falando só de óleo diesel, estou falando de polímeros, fibras, são coisas, PET, tudo isso aqui é petróleo, e a gente está importando tudo, né? Complexo industrial da saúde, o Brasil importa $17 bilhões, só a União Federal, do estrangeiro. Qual é a razão da gente não ter aqui, com a compra governamental, o dinheiro já sendo gasto, uma dinâmica de verticalizar essa produção? Complexo industrial da defesa, o Brasil faz as suas comunicações militares sensíveis por intermédio de satélite americano. Vê se pode. Atenção, o inimigo está chegando por acolá o cabo. Como é? Né? Lá no satélite deles lá. Isso é melhor não fazer. Mas se a gente tem que ter e tem que ter defesa, tem que tirar daí um extraordinário efeito multiplicador industrial. E essa semana, no finzinho do governo Dilma, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. É para isso que nós vamos? Ela anulou, mas foi um vexame. Tivemos que quebrar a lei, não sei nem se ela vai responder por alguma confusão no Tribunal de Contas, porque o Brasil abriu mão. Simplesmente, a única emenda à Constituição que o Fernando Henrique fez, para além da reeleição, foi acabar a distinção de empresa nacional. Tudo importado. Todas as tintas da nossa moeda são importadas, o papel que nós imprimimos na nossa moeda, tudo importado. Mas assim, os grandes complexos é defesa, saúde, agronegócio e petróleo e gás. Com isso aqui, o Brasil sai desse desequilíbrio e a gente pode, então, imaginar uma moeda estável e aí podemos tratar de uma reforma tributária mais progressiva, de uma reforma da Previdência, não que fira direitos, mas que conserte uma equação de financiamento, de capitalização para o futuro, sob o controle dos trabalhadores, e não precisamos ter pressa nisso. É possível discutir isso generosamente, sem nenhuma pressa, sem nenhum preconceito. E isso exige um cidadão ativo, organizado, mobilizado e informado. Portanto, termino como comecei. Vocês são uma luz importante que está surgindo no movimento sindical brasileiro. Vocês têm um imenso potencial, vocês não têm ideia de como vocês estão virando o olho em terra de cego. E eu, por isso, tenho muita alegria de estar aqui, porque é assim, mobilizando o nosso povo, informando, repartindo a verdade mesmo e saindo da mistificação do deixa que eu chuto e tal, que está destruindo o nosso país. Obrigado pela atenção.